De volta à carta aos Romanos, hoje, lição de número 7, ou vídeo de número 7. Vamos falar um pouco sobre o que está no capítulo 2, verso 1 ao 11, onde fala que não há nenhuma acepção de pessoas, ou que Deus não faz acepção de pessoas. O que vemos aqui desde antes, no capítulo 1, verso 18 a 32, que os homens caracterizados ali merecem então a ira de Deus, segundo o texto. Mas nem todo mundo peca da maneira que está ali registrado em Romanos 1, 18 a 32. Aí fica, será que os homens bonzinhos, os que não fazem mal, como está ali, tem que temer a mesma ira de Deus sobre suas vidas? É sobre isso que Paulo trata a partir de agora, então, no capítulo 2, verso 1 ao 11. E ele vai dizer para nós aqui, nós vamos entender na palavra de Deus, que ainda que não peque, ainda que a pessoa seja boa, da mesma maneira, se pecar, o homem tem culpa diante de Deus. O fato é o quê? Que o homem moral, como judeu médio, parece ser um homem melhor do que os de Romanos 1, 18 a 32. Mas quando esse homem moral condena os homens imorais, ele se condena a si mesmo também. É isso que Paulo traz para nós aqui. Por quê? Porque ele também comete pecado. Romanos capítulo 2, verso 1 a 3, vem falar que ele também está cometendo pecado. A única diferença é que um peca mais e o outro peca menos. Mas, cedo ou tarde, Deus vai revelar a sua ira contra qualquer homem que não obedeça a sua lei, de forma perfeita, de maneira que Deus quer. Encontramos isso lá em Romanos 2, verso 6 até o verso 10. Mas por que mais tarde em vez de mais cedo? Porque a ira de Deus não se revela já contra todo pecador, por causa da grande bondade de Deus. Nós vimos no capítulo 1, 18, que já a 32, já a ira de Deus está presente naqueles que se enquadram nesse contexto, conforme o vídeo anterior. Mas aqueles que se acham moralmente bons, também, se pecar, vão estar debaixo da ira do Senhor. Pode não ser agora, mas será naquele dia. É isso que Paulo está falando. Não agora por causa da bondade de Deus. Romanos 2, verso 4. Por quê? Porque não percebemos a ira de Deus já revelada contra todo o pecado. Há homens que ainda não experimentaram a ira de Deus na sua pessoa, mas eles não devem concluir que é porque eles são mais merecedores do que os demais. O único motivo do atraso é a bondade de Deus. É essa bondade de Deus que faz com que naquele dia isso venha a acontecer de forma completa para todos aqueles que não têm Cristo Jesus como Senhor na sua vida. Porque Deus é bom, Deus é tolerante, Deus é paciente. Romanos 3, 25 vem falar a isso para nós e Romanos 9, 22 também. E por causa da sua bondade, Deus faz o quê? Deus poupa aqueles que já merecem a revelação contra eles da sua ira. É esta bondade, então, esta paciência que motiva o atraso do juízo. E tem um propósito. Qual o propósito disso? Que o pecador abandone os seus pecados. Romanos 2, verso 4. Deus quer, então, que o pecador se arrependa. O homem deve compreender que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Não basta o pecador estar consciente somente de seu próprio pecado. Ele deve, então, estar consciente também da bondade de Deus, da bondade de Deus sobre a vida humana. E, diante disso, esse homem, então, pecador, deve se arrepender dos seus pecados. É por isso, então, que o homem bonzinho ou o homem moral não entende. O seu problema é o quê? É aquilo que Paulo vem tratar então em Romanos 10, verso 3. Em vez de confiar na bondade de Deus, o homem moral vai confiar em si mesmo, achando que por estar assim, ele já merece então o quê? O seu prêmio
de uma moral boa, dele não ser iguais àqueles do capítulo 1, mas distante de Deus, ele também está sob juízo. É isso que Paulo traz para nós aqui. O homem moral, então, ele verifica que Deus não o castiga, como Deus castiga outros. E assim, então, ele vai concluir o quê? Olhando somente nessa ótica, que Deus não castiga ele porque ele é justo. Ou por causa da bondade de Deus que ele não é castigado. Simplesmente ele vai tratar dessa forma na sua vida e vai prosseguir na sua vida assim. Por isso que nós dissemos que o seu problema é de natureza religiosa. Por que é de natureza religiosa? Como o homem imoral despreza o conhecimento de Deus, que nós vemos lá em Romanos 1:28, na parte B, ele despreza também a bondade de Deus. Romanos 2:4. O homem moral vai desprezar então a bondade de Deus. Assim como o homem imoral despreza o conhecimento de Deus. Então, o seu problema é de sua dureza de coração impenitente, Romanos 2:5. Então, ele se torna ainda mais repreensível à luz da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo, daquilo que Cristo fez por sua vida. Podemos ver isso lá em Romanos 4, o verso 25. O homem moral, então, está acumulando contra si aquela ira que mais cedo ou mais tarde, então, tem que se revelar contra todo pecador. Pois, para Deus, não há acepção de pessoas. Essa é a questão que Paulo traz para nós aqui no capítulo 2. Principalmente o verso 11, ele vem falar isso. Para Deus, Deus olha igualmente o homem moral quanto o homem imoral. Ele aguarda que o homem moral então possa se arrepender também e chegar na presença dele, assim como o imoral que negou o conhecimento de Deus, o homem moral então está negando a bondade de Deus. Ele se faz culpado também por essa questão na sua vida. O julgamento de Deus então vai se basear exclusivamente do procedimento de cada um. Romanos 2, verso 6. O único critério de Deus no juízo são o quê? As obras de cada um. Por isso que o juízo divino deve ser chamado, então, segunda verdade. Romanos capítulo 2, verso 2. Essa verdade que traz a justiça de Deus, o justo. Romanos 2, verso 5. É isso que Paulo então quer trazer para nós quando ele está falando que não adianta nós acharmos que Deus pode tratar da vida humana diferente entre imoral e moral, olhando só para esse aspecto da sua vida sem Cristo sobre si. Deus não faz acepção de pessoas. Ou nós estamos em Cristo e recebemos sim a vida eterna em Cristo pela salvação, somos justificados em Cristo, ou nós estamos sem Cristo e condenados ao juízo de Deus. Ok? Então é isso que eu queria trazer para nós hoje. No próximo vídeo, vídeo de número 7, ainda falando sobre essa segunda divisão do livro de Romanos, nós vamos ver que não há nenhuma vantagem diante do juízo de Deus. Está lá no capítulo 2, verso 12, até o capítulo 3, verso 20. Espero te encontrar no próximo vídeo para nós continuarmos a entender então essa parte teológica que Paulo traz com relação à salvação em Cristo Jesus, essa salvação sobre nossas vidas, e diante dessa salvação, como Deus trata o ser humano sobre a face da terra. Aqui nós vimos então o que? Deus olha igual para todo ser humano. Aquele que está em Cristo já está justificado. Aquele que está fora de Cristo, mesmo que pratique somente coisas boas, vai também receber a condenação, por não entender a bondade de Deus, por não entender a paciência de Deus em aguardar o quê? O arrependimento em sua vida. É isso que nós vamos ver, então, prosseguindo no próximo vídeo. Quero te encontrar lá. Esteja compartilhando esse vídeo, os vídeos são curtos,
porque os textos eu estou apenas citando, você pode depois recorrer a cada um deles para entender melhor, né, a teologia paulina, né, dentro desse contexto da carta de Romanos, ok? Deus te abençoe, até a próxima.